Shalom, shalom! Bem-vindo, você que sempre está aqui no canal, que já é inscrito, devocional às horas da manhã e às 18 horas ouve temas como este. E bem-vindo você que chegou pela primeira vez. E eu te convido a você apertar aí o sininho de inscrito e acionar todas as notificações para você sempre ser avisado do vídeo novo que entra no canal. Vamos falar hoje de conselho? Conselho todo mundo gosta de dar e não gosta de ouvir conselhos, não é verdade? E existe um ditado popular que se conselho fosse bom, todo mundo estaria vendendo. Mas sim, conselho é muito bom. A Bíblia fala sobre ouvir conselhos dos mais experientes, os mais maduros, pessoas experientes com Deus, experientes na vida, pessoas de caráter. Porque se eu já andei aquela estrada, eu vou aconselhar os iniciantes, olha, cuidado, aqui tem uma curva, aqui tem um buraco. Então é por experiência que eu vou avisar, você não precisa tropeçar do jeito que eu tropecei, é assim que funciona. Mas só que a sociedade moderna, nós perdemos duas habilidades, isso é provado, nós perdemos a habilidade de dialogar e a habilidade de ouvir, isso faz parte, são habilidades nobres da inteligência emocional. Por que perdemos? Porque hoje um mundo do jeito que é acelerado, uma sociedade urgente, você não tem tempo para ouvir, você não quer ouvir, você quer falar, mas você não quer ouvir. Mas você trocou também emoji, as palavras por emoji, cada dia se fala menos, cada dia as pessoas se comunicam menos, mesmo porque, como diz a palavra, o amor se esfriaria. Então, quando o amor esfria, eu não tenho empatia, eu não me importo com a vida do outro. Mas voltando para o assunto conselho, a Bíblia fala que conselho, há segurança no conselho. Em Provérbios 11, versículo 14, está escrito que com muitos conselheiros há segurança. Mas eu já disse que tipo de conselheiro? Pessoas de caráter, pessoas maduras emocionalmente, experientes na vida espiritual e também nos assuntos da vida natural aqui da terra. E melhor a gente dar um exemplo. Salomão, ele passou, quem era o sucessor? Ele passou o reino para o seu filho Roboão. Um reino que Davi já tinha deixado para Salomão, com um território estendido, com paz, com prosperidade. Só que com um problema. Salomão, ele esfriou espiritualmente, nós sabemos tudo o que aconteceu no reino de Salomão. E Salomão, que era um megalomaníaco, ele deixou um imposto muito pesado para o povo. O povo já estava pagando esse imposto muito pesado para que ele pudesse ter todos os palácios que ele queria, todas as excentricidades que ele queria. Quando Salomão morreu, Roboão subiu ao trono e ele foi se aconselhar com os mais velhos, com os mais experientes. E estes homens disseram: se nós podemos te aconselhar, um conselho que nós te damos é: diminua os impostos. O povo está triste, o povo está gemendo, o povo está sofrendo com estes impostos. Então, diminua os impostos. Roboão, imaturo, inexperiente e ganancioso, ele falou: não gostei muito desse conselho, e ele foi se aconselhar com jovens tão imaturos quanto ele. E esses jovens disseram: não, que isso, não faça isso não, você deve, pelo contrário, aumentar os impostos. E sabe o que está escrito? Eu quero ler para você, porque está escrito em 2 Crônicas, capítulo 10, no versículo 8, está escrito assim: mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? E eu já disse o que os jovens aconselharam a Roboão. E infelizmente, Roboão
seguiu o conselho dos seus amigos imaturos. E o que aconteceu? O reino foi dividido, porque tão grande era a insatisfação e o sofrimento do povo com estes impostos que já eram pesados, e ficou pior com Roboão, porque os amigos de Roboão falaram: não retire os impostos, não deixe mais leve, pelo contrário, você tem que cobrar mais impostos mais altos, e isso provocou uma divisão. E assim o reino, que Deus já tinha avisado que o reino se dividiria, assim o reino dividiu. Ficou Roboão de um lado, Jeroboão do outro, tribos do sul de um lado, tribos do norte do outro. Grande prejuízo, grande enfraquecimento sobre uma nação. Por quê? Ele ouviu o conselho errado. Ele não ouviu os mais experientes. Temos mais casos na Bíblia? Sim, temos o caso de Davi com Natã. E Davi, ele ouviu o conselho. Ele ouviu, porque quando o profeta chegou até Davi e contou a história, falando ali por meio de parábolas, ele falou sobre o homem que tinha uma única ovelha, e o homem que tinha muitas ovelhas pegou essa sua única ovelha. E aí, quando Davi disse: este homem está errado, condenou o homem que pegou uma única ovelha que o outro tinha. Aí Natã falou: é você esse homem, foi você, era o que você fez com Batseba, então você está reprovado diante de Deus. Mas o que Davi fez? Davi não negou, Davi se arrependeu, Davi chorou, Davi reconheceu que ele precisava restaurar o seu relacionamento com Deus, restaurar a santidade na sua vida, ou ele seria destruído. E o que aconteceu? O reino não foi retirado de Davi. Você está vendo? Ele ouviu a voz de um profeta maduro, ungido, mais experiente do que ele, que tinha recebido uma palavra da parte de Deus. Outra pessoa que escolheu escutar um conselho muito sábio foi Moisés. Porque Moisés, ele poderia se sentir independente, muito seguro de si mesmo. Afinal de contas, Deus o usou nas 10 pragas para abrir o Mar Vermelho. Ele já tinha tido a experiência de falar com Deus ali na sarça. Agora, em Êxodo capítulo 18, nós encontramos Moisés sobrecarregado, uma fila enorme, e não acabava, era o dia todo ele tentando resolver os problemas. Quando seu sogro, Jetro, viu o desgaste de Moisés, ele falou: meu genro, isso não vai dar certo, você vai entrar em esgotamento. Se Jetro vivesse hoje, ele diria: você vai ter burnout, você vai ter um esgotamento. Divida a tarefa, separe homens experientes e assim esses homens vão te ajudar a julgar o povo, e você não vai ficar sobrecarregado, porque se você quiser fazer tudo sozinho, você não vai aguentar, e o povo também vai ficar insatisfeito, porque eles não vão conseguir ser atendidos, porque Moisés era um só. Moisés, ele poderia ter dito aos seus sogros: eu não vou te ouvir não, olha, eu ouço Deus, eu tenho experiências com Deus, muitas coisas, muitos milagres já aconteceram através da minha vida. Mas não, porque ouvir conselho requer de você humildade, ouvir conselho requer de você a maturidade emocional, porque muitas vezes vem o orgulho, e o orgulho é imaturidade. Então a maturidade é você saber que você não está certo o tempo todo e que você não sabe todas as coisas. Você precisa de outras pessoas. Estas pessoas podem te ajudar. Moisés reconheceu sabedoria no seu sogro e ele obedeceu. E eu quero ler com você Êxodo capítulo 18, no versículo 24, está escrito o seguinte: Êxodo 18, versículo 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel
e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram Moisés, e toda causa simples eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro e ele voltou para a sua terra. Que bom que Moisés ouviu Jetro, que bom que Davi escutou o profeta, mas não foi o que aconteceu com Roboão. Ele não ouviu o conselho dos mais experientes. O mesmo aconteceu com Sansão, porque os seus pais, muito sábios, quando eles receberam a notícia de que teriam um filho de uma forma sobrenatural, porque já eram muito idosos, então quando eles receberam essa notícia, eles perguntaram para Deus como nós vamos educar o nosso filho. Eles pediram conselho para Deus e Deus disse: olha, o filho de vocês é diferente. Ele vai ser educado como nazireu. Nazireu é separado. Nazireu, ele tem uma vida santificada, uma vida diferente dos outros. Sansão foi educado dessa forma, mas quando ele cresceu, Sansão não ouviu os seus pais, não ouviu o conselho dos seus pais, e Sansão começou a quebrar todo o conselho que o pai e a mãe tinham dado. Ele quebrou esses conselhos, ele não seguiu esses conselhos, ele andou com quem ele não deveria andar, ele fez o que ele não deveria ter feito, ele começou a se misturar com pessoas, com as trevas, e até chegar no relacionamento com Dalila tão reprovável. E o que aconteceu? A ruína de Sansão. Ele não ouviu o conselho dos seus pais, que por sua vez ouviram da parte de Deus como que Sansão deveria ser educado. E o que aconteceu com a vida de Sansão? Ele enfraqueceu, foi derrotado, foi ferido de cegueira, foi totalmente humilhado, ele ficou, a força de Deus foi retirada, mas quando houve arrependimento, graças a Deus que Sansão, ele se arrependeu, ele buscou a face de Deus novamente. Com certeza ele se lembrou ali no local onde ele estava preso, ele se lembrou do conselho do seu pai e da sua mãe, e mais uma vez ele buscou a Deus, e Deus teve misericórdia, ouviu Sansão, e Sansão, ele pôde ter a força, a graça, a glória de Deus mais uma vez. Você vê quanto prejuízo você pode ter na sua vida? Então, ouça os mais experientes, ouça os mais maduros e veja se essas pessoas têm um relacionamento com Deus e se elas têm caráter. Então, ouça e seja liberto de muitas armadilhas. Ouça os seus pais, ouça o conselho dos seus líderes espirituais e viva em segurança, como diz a palavra. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, porque agora os vídeos são rápidos para você poder aplicar, ouvir e aplicar aquilo que você aprendeu. Então, compartilha este vídeo e amanhã estaremos juntos no nosso devocional às 6 horas da manhã. Deus te abençoe.